em Lucas capítulo 6. E eu lerei do 27 ao 36. Evangelho do Nosso Senhor, conforme escreveu Lucas. Quero também aqui aproveitar e registrar a presença do Lucas, que nos dá uma alegria muito grande revê-lo, é uma honra. E nós vamos ler o que diz o evangelista Lucas, capítulo 6, do 27 ao 36. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Pedi ao irmão Guilherme que eleve a Deus uma palavra de oração. Amém. Eu tenho estudado muito uma metodologia muito utilizada por teólogos liberais, que é a chamada crítica da forma. E uma das coisas que eu tenho obtido no estudo dessa ferramenta, e creio eu ser um benefício, pelo menos neste sentido, é a ênfase que ela dá no impacto daquilo que o texto diz para os seus primeiros ouvintes. E aqui nós percebemos muito claramente que as palavras proferidas por Jesus, elas tiveram um impacto muito profundo na sua audiência. No geral, cada encontro com ele era um convite para que a sua audiência repensasse o modo como ela enxergava a vida e o modo como elas viviam, né? As pessoas viviam entre si. Então, as pessoas tinham um olhar sobre a vida, elas tinham um modo próprio, específico, de se relacionarem, mas no encontro com Jesus, ao ouvirem, ao aprenderem, elas eram desafiadas a repensar tudo isto. Eu quero dizer que isto continua sendo válido até o dia de hoje. Sempre que nós nos deparamos com o texto bíblico, sempre que nós nos deparamos com o ensino do nosso mestre, nós somos forçados, nós somos desafiados pelo texto a repensar a compreensão que nós temos sobre a vida e a forma como nós
interagimos. Seja para melhor, seja para pior, né? Não sejamos ingênuos a ponto de pensar que todos vão nesse encontro com o Mestre de imediato praticarem aquilo que ele ensina. Como tenho dito, Jesus tocava o interior de cada um daqueles ali. Você vai lendo os evangelhos e você vai vendo as prostitutas, os publicanos, os escribas, os fariseus, os membros do sinédrio, as multidões que o apertavam, todos eles eram tocados pelo ensino de Jesus. E esse toque sublime, que é um toque muito especial, é um toque que ele vai lá no fundo da alma, gerando reflexão naquelas pessoas. As pessoas, no geral, se aproximavam para ouvi-lo. Se você abrir a sua Bíblia aí, em Lucas 6, versículo 18, o texto diz que vieram para o ouvirem. Então, elas afluíam e elas recebiam a instrução necessária. Isso é muito interessante. Tudo o que Jesus ensinava dirigia-se à necessidade das pessoas. É impressionante. Elas iam famintas, elas iam ávidas pelo ensino. Para onde quer que ele se mobilizasse, elas iam em sua direção em busca de o ouvirem. E ele, como mestre, mas também como Deus, né? Porque para conhecer o íntimo das pessoas, somente Deus. Ele vai prover o ensino necessário capaz de impactá-las, capaz de mudar os seus olhares. E aqui, Jesus ele vai incluir, nesse sermão que ficou conhecido como o Sermão da Planície, um tema muito importante para a sua audiência. E eu quero dizer, irmã Kedma, importante para todos nós aqui, que é o tema do amor ao próximo. Ou seja, era importante para eles, mas é importante para nós. E vai continuar sendo importante sempre. O amor ao próximo. Eu falei já que nós estamos aqui diante do Sermão da Planície, né? Alguns vão chamar também o Sermão da Planura, porque no versículo 17 diz assim: e descendo com eles parou numa planura. Então, muitos vão ler o Sermão da Montanha, vão ler o Sermão da Planura e vão fazer a seguinte pergunta: é o mesmo sermão? Nós temos uma quantidade muito grande de estudiosos respeitáveis que vão dizer que sim. O Sermão da Montanha e o Sermão da Planura, eles são o mesmo sermão por duas razões. Ambos os sermões compartilham de um conteúdo semelhante. A diferença é que o registro que Lucas faz é um registro abreviado, mas é o mesmo sermão, com o mesmo conteúdo, com as mesmas ênfases. É possível que a expressão traduzida como planura seja uma referência a um platô. Aí você me pergunta, pastor, o que é um platô? Platô é uma área plana ao redor da qual, ou próximo da qual, podem existir também regiões onduladas, ou então íngremes, seja, com subidas. Então você tem uma subida, você tem uma parte plana
e sucessivamente. Então, há várias formas de explicar a relação que há entre o Sermão da Montanha, registrado em Mateus capítulos 5, 6 e 7, e esse sermão que ficou conhecido como o Sermão da Planície. Qual é o conteúdo desse sermão? Bênçãos e ais, ou seja, as bem-aventuranças e os ais. Essa palavra ai, ela pode ser traduzida de várias formas. Maldição, praga, ou seja, é uma expressão que designa algo que não é bom para aqueles a quem ela se destina. O amor como caminho, o não retaliar o próximo, a recusa quanto ao juízo imprudente. Quando você ouvir a palavra temerário, você vai encontrar essa palavra algumas vezes, né? Está falando do juízo imprudente. A transformação do coração e o tomar as palavras de Jesus como firme fundamento. Então ele gastou um tempinho para explicar às pessoas, para ensiná-las sobre a importância de guardar esse bom tesouro que ele transmitira. Hoje nós vamos meditar um pouco sobre o amor ao próximo, que, como dissemos, é anunciado como o amor enquanto um caminho a ser percorrido. Ao apresentar a ética do reino neste sermão, pelo menos parte significativa desta ética, Jesus incluiu nela o ato de amar os inimigos e transformou esse ensino num mandamento. Agora, eu quero dizer para os irmãos que quando Cristo ele diz assim, amem os vossos inimigos. Eu estava pensando, em 1986, na cidade de Wembley, na Inglaterra, o Queen, ele promoveu um show. Eu lembro da cena, o estádio está tomado de pessoas, Live at Wembley, 1986, lotado. Agora imaginem não um show, imaginem um convite para a população de modo geral, não apenas para os evangélicos, e aquele estádio lotado. Dá-se a palavra ao pregador, ele pega um megafone e ele diz assim, amai os vossos inimigos. O que isso ia causar? Ia causar a mesma coisa que causou aos ouvidos e ao coração daqueles que ouviram quando Cristo disse, amem os vossos inimigos. Primeiro, espanto. Primeira coisa, espanto. Amar o inimigo, amar os romanos. Quem eram os inimigos dos judeus? Primariamente os romanos, sobre os quais pesava aquela dominação opressiva, aquela estrutura opressora. Amem os vossos inimigos. Olha, o sentimento de espanto. Incômodo. Nem adianta dizer para mim que não incomoda, porque incomoda. Dizer a uma pessoa que ele ame o inimigo incomoda. Seja verdadeiro com você e seja verdadeiro com Deus. Incomoda. E muito. Reflexão. Você para pensar, eu ter que amar o meu inimigo? Olha, lá na empresa, tem um cara que vem me perseguindo faz muito tempo. Dentro de casa, às vezes. O filho com o pai, o filho com a mãe com o filho, um irmão com um irmão. É uma desavença intensa. Eu já vi
um irmão dizer o seguinte: ele é meu inimigo, ele é meu irmão, mas é meu inimigo. Então Cristo diz assim: ame o seu inimigo. A pessoa para refletir. Por que eu tenho que amar meu inimigo? E logo o porquê. E aí vem um outro afeto, que é a estranheza. É muito provável que quando as pessoas viajavam longas distâncias e elas iam para ouvi-lo, é provável que muitos desejassem ouvir o que queriam ouvir. Mas eu já falei aqui, Cristo não falava para as pessoas o que elas queriam ouvir, ele falava o que elas precisavam ouvir. E Deus continua fazendo isso hoje. Agora, pode coincidir de Deus falar o que você gostaria de ouvir, porque naquele momento era aquilo que ele queria falar para você. Mas, no geral, causa estranheza. Acreditem, até hoje este mandamento causa estas mesmas coisas. Quando uma pessoa ouve ame seus inimigos, dificilmente, ela vai ouvir, ela vai compreender, ela vai absorver e ela vai lidar com isso pelas lentes de Jesus. Ela vai olhar para dentro de si, com as lentes que ela tem, e ela vai reagir a esse imperativo da ética do reino. No geral, elas tomam como orientação o modo terreno de lidar com o outro. Sabe como é? É pagando com a mesma moeda. Geralmente. E aqui sejamos verdadeiros um para o outro. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada, já pensamos: eu vou dar o troco. Que conversa é essa de amar o inimigo? O inimigo não me ama. Se ele puder me destruir, ele vai me destruir. Mas aqui Cristo está chamando cada um de nós para um exercício de reflexão. Ele está mostrando para nós aqui, irmã Kedma, o interior dele. Ele está deixando jorrar o interior dele. E ele está querendo ensinar àquelas pessoas como serem parecidas com ele. Praticarem o que ele praticava, andar como ele andava, sentir como ele sentia e interpretar a vida e mediar as relações como ele. Isso aqui é um convite para uma caminhada. Amor ao próximo faz parte de todo um conjunto de ensinos que se resumem a isso. É um convite para uma longa caminhada com o mestre da vida. Aqui eu lembro o meu amado professor, o meu amado mentor espiritual, o professor Humberto Freitas. Sempre falava para mim: andemos como o mestre da vida andou. Façamos aquilo que o mestre da vida faria. Ele sempre falava do mestre da vida, né? Sempre. E é para nos ajudar a contornar o nosso modo errado de enxergar as coisas que, à luz do ensino de Jesus, nós vamos meditar sobre o amor ao próximo e o que podemos aprender sobre ele. Jesus vai nos ensinar aqui 3 coisas sobre o amor ao próximo. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que o amor ao próximo, ele está vinculado à dimensão positiva da ética do reino. A ética do reino, ela é muito parecida com os 10 mandamentos. Existe um aspecto positivo e existe um aspecto negativo. O aspecto positivo é o que eu devo fazer. O aspecto negativo é o que eu não devo fazer. Por exemplo, se você voltar sua atenção para os 10 mandamentos, ele vai dizer assim: não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura. Mas quando ele chega no 4º mandamento,
ele diz assim, santifica. No 5º mandamento ele diz assim, honra teu pai e tua mãe. Então, em alguns mandamentos ele vai dizer não, é o aspecto negativo, é aquilo que eu não devo fazer. Mas em alguns mandamentos ele vai prescrever o mandamento a partir da positividade, dizendo, faz isso. Aqui, Jesus está dizendo para nós aqui que o amor ao próximo está vinculado à dimensão positiva da ética do reino. É o que eu tenho que fazer. E outra coisa, eu tenho que desejar fazer, amar fazer, e eu tenho que exercitar isso. O amor ao próximo faz parte daquilo que cabe a mim. Deixa eu contar uma coisa para vocês, um segredo nosso. Um segredinho. Quem tem filho, levanta a mão. Filho pequeno. Ah, tem muita gente, né? Que coisa boa, né? Uma alegria, né? Pra gente. Ver tantos pais de filhos pequenos. Você vai ensinar o seu filho que ele tem que amar o próximo. Mas guarda aí no teu coração, você não pode amar o próximo pelo seu filho, ele vai ter que aprender a amar o próximo. Ele vai dizer aqui, ó, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Então isso aqui tem que ser uma decisão, e isso aqui tem que ser um exercício nessa caminhada de cada um. Você ensina ao seu filho, ensina a sua filha, ensina o seu esposo, ensina a sua esposa. A coisa é compartilhada. Mas cada um tem que fazer a sua parte. Eu vou aprender com Jesus, eu vou aprender de Jesus e eu vou exercitar o ensino de Jesus e eu vou passar a amar o próximo. E amar o próximo aqui, como ele vai colocar muito bem, não é o próximo que cuida de mim, o próximo que quer o meu bem, é o próximo que quer o meu mal. É o próximo que se coloca em oposição a mim. Ô, irmãos, isso é muito difícil. É muito difícil. Por isso que é uma caminhada, é um aprendizado. Por isso que dói. Eu tenho usado tanto essa expressão hoje nesse sermão, né? Não minta para si, não minta para mim, não minta para Deus. Dói. Dói. É tão fácil a gente amar as pessoas que nos fazem o bem. É tão fácil amar um ente querido, tão fácil. Falei agora do professor Humberto, meu coração chega aqueceu. Quanta saudade do meu professor. Quanta alegria poder revê-lo. Eu lembro que o aniversário dele é no dia 3 de novembro. Eu brincava com ele sempre. Dizia, quase que o senhor nasceu no dia de finados, que é o dia 2 de novembro. Então eu sempre comprava um presente, tomava café da manhã, a gente almoçava, passava parte do dia juntos. Dia 22 de outubro, que é o meu aniversário, é a mesma coisa, estávamos juntos. Então, carinho, amor, afeto, coisa tão bonita. Ele brinca comigo, às vezes, como é que está a dona Lulu? Então, assim, é muito fácil amar essa pessoa. Mas é difícil amar um inimigo. É difícil. E Cristo, ele não está fazendo isso para dificultar a nossa vida, não. Ele está fazendo isso para que a gente amadureça. Para que a gente passe a ter um outro olhar. Pode ser que ele continue sendo seu inimigo, mas você não pode vê-lo como seu inimigo. Veja-o como um ser humano, caído, distante da graça, carente de Deus. Talvez assim mude um pouco. É um ser humano caído, distante da graça, distante de Deus. Tão necessitado quanto eu já estive.
E quanto estou, né? Da graça de Deus. Quem não carece da graça de Deus? E Cristo torna isso um imperativo para a nossa vida espiritual. Paulo vai dizer a mesma coisa. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Neste sermão aqui, o sermão da planície, Jesus universaliza o mandamento. Veja que ele vai usar aqui, amais, né? Amai os vossos inimigos, perdão. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. É sempre no plural. É sempre no plural. É amar enquanto há tempo. É amar a quem é possível. Percebe-se que na ética do reino, olha só, os afetos, as obras, as palavras e até mesmo as súplicas devem reproduzir a caminhada de Jesus. Então, aqui você tem os afetos, as obras, as palavras e as orações. Se você lê os evangelhos, você vai ver claramente tudo isso na pessoa do nosso mestre. Tudo isso. Se você olhar para a cruz, basta você ler Lucas capítulo 23. Na crucificação, você vai ver tudo isso. E Cristo estava mostrando, né, como evoluir na caminhada espiritual. Jesus nunca retribuiu o mal com o mal. Ele sempre retribuiu o mal com o bem. E ele requer que seus discípulos imitem a sua caminhada. As referências ao bater na face e dar a outra, ou a tomada da capa, a tomada da túnica, é um lembrete de que, por amor ao reino de Deus, convém suportar injustiças. Talvez você não suporte uma injustiça por você mesmo, mas por amor ao reino de Deus e por amor ao próximo, é bem provável que você suporte. Eu não faço por mim, faço por Deus e faço pelo reino. Louvado seja Deus! Então nós vemos aqui que o amor, sob a face do bem, é algo que devemos fazer. Não adianta vir com essa conversinha fiada do sentir. Eu estou sentindo. Eu estou sentindo que devo. Não. O eu estou sentindo que devo fazer, ele deve ser convertido em fazer, ou no fazer. Ele é próprio àqueles que se afirmam discípulos de Cristo. Mas há no amor e no bem uma dimensão que muitas vezes nos escapa à nossa preocupação. Eu falei, é a sua dimensão universal. Paulo vai dizer em Gálatas 6, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. E quando eu faço o bem a todos, eu vou dar um exemplo aqui. Suponhamos que você brigou com uma pessoa lá no seu trabalho. E está você aqui nessa BR-101. E ele sofre um grave acidente. E você tem todas as oportunidades de ligar para os órgãos competentes, de ligar para a ECO, de ligar para o SAMU, de fazer tudo o que é possível para salvar aquela vida. Eu quero ver se você vai fazer ou não. Se você é um discípulo de Cristo, se você diz que tem amor no coração, você vai fazer isso. Porque é um imperativo do reino de Deus. Faz parte da ética que o nosso mestre nos ensinou. Segunda questão
que nós aprendemos sobre o amor ao próximo. O amor ao próximo nos faz tomar a iniciativa quanto ao lhe fazer o bem. Versículo 31 vai dizer assim: como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Então, eu quero dizer para os irmãos que tem muitas pessoas que mediam suas relações e parece aquele joguinho, cabo de guerra. Todo mundo aqui sabe o que é cabo de guerra? Cabo de guerra é um de um lado, o outro do outro, com uma cordinha, um puxa de um lado, o outro puxa para o outro. Tem gente que vive a vida assim, num conflito de interesses, num choque de forças. Aqui Cristo desmonta o cabinho de guerra da gente. Todo mundo aqui já viveu a brincadeira do cabo de guerra interiormente. Todo mundo. Eu não vou falar com ele, eu não vou caminhar com ele, eu não vou fazer isso para ele. Todo mundo. Não sejamos ingênuos. Mas aqui Cristo desmonta. A iniciativa tem que ser minha. Eu sou um cidadão do reino. Eu sou um discípulo. Eu digo para todo mundo, eu tenho o mestre, é Cristo. E o mestre está dizendo, tome a iniciativa em fazer o bem e amar o próximo. Tem uma frase bem conhecida, todos aqui já ouviram. Seja o mundo que você deseja. Essa frase traz à tona algumas coisas muito importantes. Que mundo cada um de nós deseja? Eu vou dar uma resposta. Nós somos discípulos de Cristo. Nós desejamos um mundo onde Cristo, Ele orienta todas as coisas. Tudo se pauta pela vontade dEle, tudo se pauta pelo ensino dEle. Queremos um mundo melhor e mais harmonioso? Se somos discípulos de Cristo, sim, queremos. Estamos dispostos a contribuir para a construção desse mundo? Eu quero que o senhor contribua. Eu quero que ele contribua, eu quero que ela contribua, eu quero que o presbítero contribua. A pergunta é, e eu? Estou disposto a contribuir? Contribuímos conforme a nossa maturidade espiritual, conforme as nossas posses, conforme a nossa disponibilidade de tempo, de recursos. Mas eu tenho que contribuir. Eu preciso contribuir. Veja, eu quero que o próximo me ame. Primeiro, sou eu quem tem que amá-lo. Tem uma oração, ficou conhecida como a oração de São Francisco, embora não tenha sido ele quem a escreveu, e depois o artista brasileiro Fagner gravou, e tem um trecho que diz assim: é amando que se é amado, né? É dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? Então, para mim desejar que as pessoas me amem, elas devem se sentir amadas. Eu vou dar um exemplo aqui que não está na esfera das relações entre pessoas. Está na esfera entre uma pessoa e um animal. Às vezes você tem um animal e o animal é tão afagado, o animal é bem tratado, bem alimentado, você trata o animal com dignidade. Não estou pedindo para tratar como ser humano, não. Com dignidade. E o animal faz a maior festa quando ele te vê. Imagina se você batesse naquele animal.
maltratasse, se você fosse perverso em relação àquele animal, ele não ia te afagar. Então, na vivência humana, é a mesma coisa. Uma pessoa que se sente amada, ela vai se sentir compelida a responder. Isso é algo natural. Às vezes, a pessoa é difícil, mas o amor muda a pessoa, o amor transforma. Jesus ensinou aqui aquilo que eu quero que as pessoas façam em relação a mim. Eu devo fazer primeiro. Então, eu quero ser bem tratado, eu quero ser respeitado, eu quero que as pessoas encaminhem para mim afetos bons. O amor está no topo. Então, eu tenho que me esforçar por fazer, ou seja, a consciência de que eu devo dar o primeiro passo tem que ser algo importante para mim. Tem que ser importante. Eu tenho que valorar isso. Agora vejam, eu não estou aqui advogando que se faça isso pelo simples fazer. Imagina, fazer uma gentileza ou encaminhar um afeto pelo simples, digamos assim, ato de fazer. Não. Tem que ter amor. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13. Ou o amor valida e na sua ausência ele anula. Não tem para onde. E Cristo aqui coloca a gente cara a cara com o chão da vida. Aqui é o chão da vida, irmão Rogério. O chão da vida e a dureza da vida. Também percebemos que o amor ao próximo é uma forma de servi-lo. Amor ao próximo é uma forma de servi-lo. Falei do trânsito. Vou pegar o outro exemplo. Você brigou com uma pessoa na empresa. Está você nessa abençoada BR-101. Ele parou o carro porque o carro dele, o pneu estourou. Está ele, a mulher dele, os filhos dele, e ele está com dificuldade de trocar o pneu. Você vai parar seu carro para ajudar ele a trocar o pneu? Ah, ele esqueceu o macaco. Você vai levar o seu macaco para ajudar ele lá a suspender o carro para trocar o pneu? Ou você vai dizer assim, eu não levo. Que ele fique aí na BR. Que ele fique aí à míngua, à deriva. Que ele sofra. Meu amigo, se você é um discípulo de Cristo, no seu coração vai estar plantado o seguinte afeto. Não, eu vou fazer o bem a ele. Eu vou parar o meu carro, eu vou ajudá-lo. Parece uma coisa estranha, né? Mas depois a gente vai se tornando íntimo dessas coisas. Fazer o bem e amar o próximo passa a ser uma atividade natural. Porque a gente está falando da natureza de Cristo sendo gerada em nós. Cristo não está falando do seu interior, daquilo que é próprio a Ele e aquilo que tem que ser próprio aos seus discípulos. A gente vai se tornando familiar dessas coisas. Muitas vezes, fico me perguntando como seria uma sociedade onde as pessoas, ao desejarem fazer algo, o fizessem em amor e pensando no bem do próximo. Como seria, hein? Parece uma realidade tão distante, irmãos. Mas Cristo nos convida a desejar esse tipo de sociedade e a contribuir para que isso se torne uma realidade. Aí começa comigo, começa com a minha casa, começa com a minha vizinhança, começa com a minha rede de amizades, chega na igreja e vai se alastrando. É possível que muitos sejam sinceros e digam de sua dificuldade em amar o próximo, sobretudo quando a relação com este próximo envolve certas circunstâncias do passado, tais como desentendimentos. Verdade.
Tem gente que tem um binóculo para o passado que é mais poderoso do que o James Webb. Todo mundo aqui sabe que é o James Webb, é um telescópio potentíssimo, tá? Que consegue fotografar coisas maravilhosas. Tem gente que tem o James Webb na cabeça para o passado. Aí Cristo, ele manda você calibrar o seu James Webb para ele. Calibre no amor de Cristo, no bem que ele fazia, na misericórdia, nos bons afetos, para que isso vá gerando em você essa consciência. O amor ao próximo nos faz tomar a iniciativa quanto ao lhe fazer bem. E aí chega no terceiro ponto que Cristo nos ensina sobre o amor ao próximo. Está do versículo 32 ao 36. O amor ao próximo tem a ver com a liberalidade e o procurar imitar a Deus. Olha que coisa bonita. O amor ao próximo tem a ver com decisão. Liberalidade tem a ver com decisão, iniciativa tem a ver com desejo profundo, tem a ver com voluntarismo, com voluntariedade. E o desejo de imitar a Deus. Olha só o que ele vai dizer. Eu vou ler aqui o final do versículo 35 e o versículo 36. Ele está falando de Deus, nosso Pai Celeste. Pois Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Eu vou lembrar os irmãos aqui de uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto muito do sol. O sol é uma fonte de alegria para mim. O sol é fonte de vida, de vitalidade. Imaginem se Deus ele fosse, por exemplo, seletivo, presbítero Paulo. Eu não vou mandar sol para aquela pessoa. Mas eu também gosto muito da chuva, viu? A chuva é uma maravilha. Irriga, faz as plantações crescerem, diminui o calor. A chuva é uma maravilha. Imagine se Deus dissesse assim: eu não vou mandar chuva para aquelas pessoas ali. Já imaginou, Rafa? Já pensou que coisa, Rafa? Se Deus mandasse a chuva para uns e não mandasse a chuva para outros? E Papai do céu manda chuva para todo mundo? Papai do céu manda chuva para todos. Para todos. O que é isso? Quer dizer, nesse ponto do sermão, Jesus ele tira os seus ouvintes da zona de conforto. Da zona de conforto. A questão de Jesus é fazer o bem e amar as pessoas que nos é cara, que nos são caras, é um movimento natural da vida. Imagina uma das cenas mais bonitas das quais nos fala o poeta Manuel de Barros, quando ele diz: a mãe que embala o seu filho nos braços. Ó, que cena bonita. O bebezão, né? A mãe pega no braço e balança. É muito bonito. Ou então, a criança que se desvencilha da mão da mãe na rua e corre, e lá vai a mãe atrás. Que cena bonita, né? Ou então eu vejo isso direto em Cachoeiro. Mulher grávida com um barrigão daquele tamanho assim. Aí ela fica alisando a barriga. Que cena bonita, né? O Rubem Alves diz assim: é um poema do corpo, né? A gravidez. Que coisa bonita. É muito fácil. Aí Cristo, ele começa a fazer várias afirmações nesse sentido. Olha só. Se você ama aqueles que te amam, se você faz o bem a quem lhe faz o bem,
se você empresta com a finalidade de receber em troca. Cristo diz, qual é a recompensa que vocês vão ter? Os pecadores fazem as mesmas coisas. O que ele está dizendo aqui? É o modo como o pecador caído vê o mundo, a vida, as pessoas, o modo como ele caminha. Um outro modo, diferente. É como ele, Cristo e o Pai veem as coisas. Vejam, ele não vai dizer que Deus ama os ímpios. Mas ele vai dizer aqui, ele é benigno e ele é misericordioso. Ele é benigno, ele faz o bem e ele é misericordioso. As palavras de Jesus, nosso esforço deve ser por amar as pessoas que não compartilham desse mesmo olhar que nós aprendemos com Jesus. Infelizmente, existem pessoas aos montes que não estão nem aí para o ensino de Cristo. E Cristo diz assim, sejam misericordiosos, sejam benignos, amem essas pessoas. Quando falo em liberalidade, já disse, falo em decisão pessoal. Ou seja, eu não tenho nenhum controle do que vem de lá para cá. Mas com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito, eu tenho algum controle do que vai daqui para lá. E eu tenho que dizer para mim assim, se eu tenho raiva de uma pessoa, eu tenho que dizer para mim, pedir ao Espírito Santo que mude dentro de mim. Eu não quero mais ter raiva daquela pessoa. Eu não quero mais o mal daquela pessoa. Eu não quero mais cultivar afetos ruins em relação àquela pessoa. Eu era a pior pessoa do mundo, você também. Cristo nos amou. Quem diz isso não sou eu não, quem diz isso é Paulo. Nós éramos inimigos. E sendo inimigo, Deus nos amou. Nos amou em Cristo. Então, no final das contas, Cristo nos convida aqui para um mergulho no ser de Deus. Para uma caminhada de aprendizado com Deus. Olhar como Ele olhou e desenvolver esses afetos. Louvado seja Deus. Assim sendo, ao ter diante de nós a possibilidade de exercer o amor ao próximo e de fazer o bem, lembremos de algo muito precioso. Por mais que ele não mereça, por mais que ele não preste, por mais que ele seja uma pessoa desprezível, uma pessoa ruim, ele é a imagem e semelhança de Deus. A própria humanidade que nos é própria, a própria humanidade da qual nós compartilhamos, deve nos fazer amar. Pelo menos como parte da criação. Pelo menos como um ser que ainda carrega a imagem e a semelhança de Deus. Que todos, indistintamente, saibam. Todos nós carecemos de Deus, do seu amor e da sua infinita bondade. Por que não transmitir e compartilhar aquilo que nós recebemos gratuitamente? Recebemos de graça. Alguém aqui pagou pelo amor de Deus? Alguém aqui tem como pagar pelo amor de Deus? Alguém aqui conhece alguma forma, monetária ou não, de comprar o amor de Deus? Não, né? Todos aqui receberam de graça. Então vamos compartilhar.